Neste vídeo, iremos abordar os conceitos gerais sobre as técnicas radiográficas extraorais ou extrabucais. E vamos começar respondendo a pergunta: o que são radiografias extraorais? Como o próprio nome sugere, radiografias extraorais são aquelas executadas com o receptor de imagem, seja filme, sensor ou placa de fósforo, posicionado fora da cavidade bucal no momento da exposição à radiação X. Devemos solicitar essas imagens quando precisamos visualizar grandes áreas do crânio e dos maxilares. Antes de continuarmos falando sobre essas técnicas, é preciso fazer duas observações importantes. Primeiro, com a popularização da tomografia Cone-Beam, essas radiografias são cada vez menos utilizadas. Isso porque as imagens extraorais muitas vezes são de difícil interpretação, pois apresentam muita sobreposição de estruturas anatômicas, nem sempre apresentam tantos detalhes e definições, justamente pelo receptor de imagem estar mais distante daquilo que vamos avaliar, e também nem sempre a qualidade dessas imagens é totalmente adequada, já que por várias razões essas radiografias podem não ser executadas em condições ideais. Um exemplo é a dificuldade que temos em posicionar adequadamente um paciente politraumatizado. A segunda observação é que, além do grande número de técnicas extraorais possíveis de serem executadas e para várias situações clínicas, a maior parte dessas imagens migrou da área médica para a área odontológica, exigindo algumas adaptações. As exceções para essas observações são a radiografia lateral cefalométrica e a radiografia panorâmica, que foram desenvolvidas para odontologia e que ainda são muito utilizadas em várias especialidades, especialmente a radiografia panorâmica. Assim, essas duas técnicas serão abordadas separadamente frente à importância que possuem. Voltando aos conceitos gerais sobre as técnicas radiográficas extraorais, sabemos que elas possuem cada uma suas peculiaridades e também suas indicações para serem executadas, mas também possuem algumas características comuns, como serem realizadas com receptores de imagens com dimensões maiores que os receptores de imagens de radiografias intraorais e ainda em aparelhos próprios para serem realizadas essas técnicas, que inclusive proporcionam ajustes de quilovoltagem e de miliamperagem, além do ajuste do tempo de exposição, pois normalmente essas radiografias necessitam de maior dose de radiação para serem executadas, frente à grande quantidade de tecidos e estruturas que a radiação X precisa ultrapassar para essas técnicas serem executadas. Também, esses aparelhos possuem uma espécie de posicionador de cabeça denominada de cefalostato, que é utilizado para a padronização das imagens. Quanto à sua classificação, as técnicas extraorais podem ser classificadas ou nomeadas de acordo com a relação de paralelismo entre a posição do receptor de imagem e da face do paciente e também, consequentemente, do feixe de radiação X. Quando o receptor de imagem for posicionado de forma paralela ao plano sagital da face do paciente, faremos uma radiografia com visão lateral da face. Exemplo para essas radiografias de visão lateral é a radiografia lateral cefalométrica, também chamada de teleradiografia lateral, e a radiografia lateral oblíqua de mandíbula do lado direito ou do lado esquerdo da face. Quando o receptor de imagem for posicionado de forma paralela ao plano frontal ou plano coronal da face do paciente, podemos obter uma imagem com visão posterior anterior da face, as chamadas técnicas PAs,
ou antero-posterior da face, as chamadas técnicas AP. A maior parte das radiografias de visão coronal usadas em odontologia são imagens PAs, como a radiografia PA de mandíbula e a radiografia PA de vártex, uma vez que nessas técnicas póstero-anteriores o receptor de imagem está localizado mais próximo à face do paciente, que é a nossa região de atuação. Lembrando da regra, tudo que está mais próximo do receptor de imagem fica mais nítido, justificando assim que a maior parte das técnicas de visão coronal sejam técnicas póstero-anteriores. E por fim, quando o receptor de imagem ficar posicionado de forma paralela ao plano axial ou plano horizontal da face do paciente, faremos uma radiografia com visão ínfero-superior. Um exemplo de uma radiografia axial é a chamada radiografia ínfero-superior de Hirsch ou também denominada axial submental vertex. Há ainda uma quarta categoria na classificação das técnicas radiográficas extrabucais, que são as chamadas técnicas especiais. Elas recebem esse nome em função de algumas particularidades que possuem em sua execução, como a radiografia panorâmica, que é uma técnica radiográfica executada em movimento, e a radiografia carpal, que não é uma radiografia da face, mas sim uma radiografia da região de mão e punho utilizada na avaliação do crescimento. Ao chegarmos ao fim desse vídeo, aprendemos mais sobre os conceitos gerais das técnicas radiográficas extrabucais convencionais. Mais informações podem ser obtidas em livros de radiologia odontológica e no arquivo PDF que disponibilizamos para os nossos alunos no ambiente e-aula.